Toda essa liturgia tem baseado exatamente em uma palavra que eu tenho dito dentro dessa liturgia: justiça. Como diz Mateus: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Existe um sentimento que consome a alma do ser humano até o dia de hoje, que é a sede por justiça. E ele muitas vezes empreende coisas que verdadeiramente a gente pode olhar, mas como esse homem pôde fazer essas coisas? Tudo porque ele queria conquistar a justiça, queria que algo justo acontecesse e viesse verdadeiramente sobre a sua vida. E quando a gente começa a tratar sobre a pessoa de Jesus, a sua descendência humana, a sua genealogia, a gente vai ver nessa genealogia, como eu preguei logo no domingo passado, as duas promessas que Deus havia dado a dois homens grandes nas Sagradas Escrituras da nação de Israel: Abraão e Davi. Abraão constitui o início da nação de Israel, e Davi constitui o início verdadeiramente do reinado de Israel, daquele que se estabelece como rei para sempre. Porém não Davi, mas o filho. A esses dois grandes homens Deus deu duas promessas, e todas elas caíam sobre o descendente. A Abraão e a Davi caíam sobre seu descendente. E aqui é o mais precioso, porque Mateus ele começa a sua genealogia apontando esses dois homens: primeiro Davi e depois Abraão. A Davi, por quê? Porque Israel já sabia que o descendente viria de uma mulher, viria da semente de Abraão, mas também viria da descendência de Davi, porque era necessário que o rei se estabelecesse, e a promessa era que um filho de Davi nasceria e reinaria sobre o trono de Davi para sempre, como eu próprio li na profecia de Isaías, capítulo de número 9. E quando Cristo nasce, ele nasce da descendência de Davi e vai estabelecer um reino, e que está até hoje reinando sobre todos e tudo, irmãos. Esse é o Cristo que hoje está sentado à destra de Deus. Ele é rei soberano e vai estabelecer e consumar o seu reino no dia em que ele voltar, e então todas as nações estarão debaixo do seu reinado verdadeiramente, e prestando contas. E naquele dia, e exatamente nesse dia, quando ele chegar, a justiça verdadeira irá se fazer nessa terra. Não haverá mais justiça, não haverá mais maldade, não haverá pecado, não haverá erro, não haverá morte nem tristeza, dor ou luto, não haverá mais nada, porque o Cristo estabelecerá seu reino de justiça e paz, e é uma paz sem fim. Mas Deus ele não somente cumpre a profecia sobre a vida do filho de Davi, mas também sobre uma profecia maravilhosa. Porque quando os judeus ouviram a respeito da profecia que viria sobre Davi e do filho, e então eles aguardavam essa profecia, eles acreditavam que a nação deles seria vamos dizer, a superior nações de sobre todas as nações. Ela seria a maior de todas as nações, e todas as nações obedeceriam à nação de Israel por causa desse filho que reinaria para sempre. Então, no entendimento de um judeu daquele primeiro século, ele imagina que um dia o Messias haveria de vir e julgaria e quebraria todos os julgos que estavam sobre a terra de Israel, e as nações viriam até a terra de Israel para adorar aquele rei que viveria para sempre. Só que eles erraram da forma como eles pensaram. Porque a profecia, primeiro, antes de se especificar na pessoa do rei Davi, ela vem sobre a vida de Abraão. E Deus disse para Abraão: o teu descendente, no teu descendente eu haverei de abençoar todas as famílias da terra. Nesse tempo não havia judeu, nesse tempo não havia nação de Israel, porque tanto esse termo judeu vem exatamente de uma tribo, um dos filhos de Jacó, um dos 12 filhos, chamado Judá. Por isso, essa única tribo que permanece até hoje, verdadeiramente, são chamados judeus como o povo de Israel. E esse nome também, Israel, vem de um outro, que não é Abraão,
nem é Isaac, mas o seu neto, chamado Jacó, que Deus havia trocado o seu nome para Israel. E esses homens, tanto Judá, que é filho de Jacó, quanto Jacó, que é neto de Abraão, não existiu ainda. Mas Deus deu a promessa a Abraão, para que todas as famílias da terra fossem abençoadas no descendente. E esse descendente é Cristo. Quando ele fala de todas as nações, ele não coloca uma nação acima da outra. Ele iguala todos os homens, para que todas as famílias da terra sejam abençoados por esse descendente. E aqui começa uma história maravilhosa da nossa parte para a gente, e que Mateus ele vai relatar isso de maneira muito precisa e muito maravilhosa. Ele vai começar a dizer que essas informações e que essa profecia que Deus está trazendo, e o cumprimento dessa profecia está exatamente na pessoa de Cristo Jesus, o descendente legal do rei Davi e o descendente de Abraão, capaz então de abençoar todas as famílias da terra, sendo ele rei sobre tudo e sobre todos. Só que existe uma coisa que a gente deve considerar nessa genealogia que Mateus traça. A genealogia de um judeu nunca traça a linha de uma mulher, nunca. Sempre é um homem que traça a genealogia. Você pode ver em todas as listas de genealogia que passam nas Sagradas Escrituras, seja em Números, seja em Crônicas, não importa onde ela esteja, você só vai ver homem atrás de homem, homem nascendo e gerando outro homem. Na de Gênesis, que é a primeira, que a gente pode dizer, a primeira genealogia que aparece, que é a genealogia não de Sete, mas a genealogia de Caim. Você vê um homem atrás do outro sendo gerado. E quando se pontua qualquer mulher, é para trazer alguma história, algum poder, detalhe, para que a gente entenda como isso se processou, ou quão difícil, ou quão maravilhoso é alguma coisa que está acontecendo quando é inserida o nome de uma mulher dentro de uma genealogia. Logicamente inserida no sentido de esse é casado com tal mulher. Quando a Bíblia vai colocar isso, é para que a gente tome e preste muito bem atenção, porque ele está colocando essas mulheres, porque ele está inserindo esse grupo de pessoas, ou no caso, essas mulheres dentro dessa genealogia, e falando verdadeiramente e externando: olha, essas mulheres fazem parte da genealogia. Ele poderia muito bem passar, como a gente está lendo aqui, de várias sucessões. Judá gerou, vamos colocar, Arão gerou Abinadab, Abinadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Ele poderia continuar isso indefinidamente até chegar em Cristo, mas ele não para, ele corta algumas partes para mencionar o nome de algumas mulheres, e algumas, nenhum nome é mencionado, devido à história que ela tem, uma história muito negativa, mas que essa história tem que ser colocada à tona para que nós percebamos algumas coisas. E nessa noite eu queria só tratar de uma única mulher nessa noite. Nos próximos domingos eu vou tratar das outras, e eu vou tratar de uma mulher, sempre comparando com a última mulher que é mencionada na Bíblia. Nessa genealogia, 5 mulheres aparecem: primeira Tamar, segunda Raabe, terceira Ruth, quarta Betseba, e a última mulher, Maria. Essas 3 primeiras mulheres, Tamar, Raabe e Ruth, são gentias. Significa dizer que são gentis, são pessoas que não pertencem ao povo de Israel, mas que entraram na linha do Messias por causa da descendência de Abraão. Ele disse que abençoaria todas as famílias da terra, e se ele vai abençoar todas as famílias da terra, é necessário que essas mulheres, ou mulheres gentias, tivessem que entrar nessa descendência, para provar que esse descendente abençoaria tanto judeus quanto gentios igualmente, estabelecendo uma única raça, ou melhor dizendo, um novo homem, uma nova igreja em Cristo Jesus. Porém, outras 2 mulheres são judias, são pertencentes ao povo judeu. Uma é Betseba e a outra é Maria. Betseba, aqui tem um detalhe: Betseba, ela não é somente uma pessoa do povo de Israel, ela se casa com um homem pagão, um heteu, que é Urias. Por isso a Bíblia vai dizer claramente: Urias, o heteu. Esse homem, ele acaba morrendo e ela se torna viúva. Eu não vou contar a história dela ainda, que vocês já saibam, mas ela vem e se casa com quem? Com Davi. E então gera Salomão, o rei mais sábio sobre a face da terra.
Esse é um ponto estranho na história, porque uma mulher judia casa com um homem pagão, e nasce quem? E casa com quem? Com Davi, o eleito, o fiel, o amado do Senhor. A Bíblia diz que Davi era chamado o amado de Deus. E aqui é interessante, amados, para a gente entender, e no final de toda essa genealogia que termina, ela aponta dizendo que Jacó, não aquele patriarca, mas um Jacó, gerou José, de quem se casou, com quem se casou, que foi Maria, e de quem teve Jesus, o Cristo. Nessa noite eu queria falar sobre a primeira mulher chamada Tamar. No verso de número 3, eu vou contar o verso de número 2 e o verso 3, porque ela inicia basicamente nessa história. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, e Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. A Bíblia vai mostrar a primeira mulher a aparecer aqui. A pergunta é: quem é Tamar? Como eu já falei, era uma mulher cananeu. A Bíblia diz que no capítulo de número 38 trata exatamente da história de Tamar. E o que Tamar fez de tão extraordinário para que ela entrasse na linhagem do Messias? O que ela tem de tão extraordinário que fez com que Mateus escrevesse e colocasse o nome dessa mulher figurado na genealogia daquele que é o sublime, o Cristo, o descendente de Davi e o descendente de Abraão? Por que é tão glorioso ela ser colocada no meio dessa genealogia? O que faz dela tão especial ao ponto de Mateus parar para escrever sobre e citar apenas o seu nome? Não há feitos, não há nada, apenas o nome, assim como é colocado o nome de cada uma das mulheres. Mas quando ele coloca, é para que a gente entenda aí por que ele fez isso. Ele poderia deixar só passar de longe, não citar nenhuma mulher, só seguir a linha dos homens. Só que Mateus, ele vai fazer algo que nós precisamos entender nessa noite. Tamar, ela é nora de Judá, e a Bíblia diz que Tamar casa-se com quem? Não se casa. Ela tem um filho com Judá. Sendo ela sua nora, ela tem um filho com Judá. Que loucura é essa? Na história, a Bíblia diz claramente que Judá se apartou dos seus irmãos num período difícil, em quando José tinha ido para o Egito. Parece que a consciência dele era tão culpada que ele preferiu não ver mais o seu pai, aquilo que ele fez com o seu pai ao vender o seu irmão José para o Egito. Ele ficou com a consciência tão culpada que ele preferiu não olhar mais a morte nos olhos do seu pai, porque a tristeza era tão grande por ter perdido o seu filho, sabendo ele que não perdeu por feras e animais, como eles disseram, mas porque ele foi vendido. Judá, com esse peso na consciência, ele se afasta de todos os seus irmãos e passa a viver na terra dos cananeus. E lá ele conhece o Idumeu e Ira. E esse homem Ira tem uma menina, tem uma filha, e essa filha, ele se casa com ela. Ela se chama esqueci o nome agora, mas não vem ao caso. Casou com ela, e com esta menina, com esta mulher, ele tem 3 filhos. Esses nomes desses 3 filhos são o segundo, a Bíblia vai falar Noam, e o outro, Selá. O primeiro filho, o primogênito, chegou na idade de crescer e se casar. Judá ainda estava com eles naquela terra, e aí então ele casa esse primogênito com Tamar. E ao casar com Tamar, tudo bem, está caminhando, o tempo vai passando, o que é que acontece? A Bíblia diz que o primogênito de Judá era um menino perverso. O seu coração era mau. Deus olhou o coração desse menino, desse rapaz, deste homem, e por isso o matou. A Escritura é bem clara nisso. Ele mata Judá sabe muito bem de uma coisa: como ele não teve filhos com Tamar, era necessário que o segundo filho tivesse que casar com Tamar para suscitar descendência ao irmão. Ou seja, ele teria que se casar com Tamar, geraria o primeiro filho, e quando gerasse o primeiro filho, esse filho não seria dele, seria do seu irmão que morreu. E então só depois os outros filhos que seriam sua descendência.
Quando o seu filho, o segundo filho, ele olha isso e não entende isso, não gosta disso, a Bíblia diz que ele foi perverso. Ele casou com Tamar, tinha relações com Tamar, mas ele lançava fora o seu sêmen no chão para não engravidá-la, porque ele não queria que o filho fosse do seu irmão, tivesse que ser dele. Ele não queria fazer isso. O que é que acontece? A Bíblia diz que Deus olha a atitude desse menino, desse rapaz, e sabe o que faz com ele? O mata. Tamar, então, agora ela é viúva pela segunda vez. O pequenino Selá ainda é pequeno. A tendência é que fazer o quê? Judá, ele tinha 3 filhos, agora só tem 1. E esse último que ele tem ainda é criança, mas ele sabe que ele precisa casar com Tamar para suscitar filho ao seu primogênito. Então Davi olha para Tamar e diz assim: Tamar, meu filho ainda é muito pequeno, não tem condições de casar com você. Volta para a casa do teu pai, fica com eles lá, até que esse menino cresça. Então quando ele crescer e se tornar homem, eu te darei ele em casamento, para que tu possas novamente ter o direito de suscitar filhos. Só que havia uma coisa no coração de Judá: ele tinha medo de Selá morrer também quando casasse com Tamar. E ele ficou com medo de perder todos os seus filhos. Então Selá começou a crescer, chegou na idade de ser homem e casar com Tamar. Sabe o que é que Judá faz? Ele fica em silêncio. Ele finge como se ainda não tinha chegado a hora, que ainda não é a hora. E Tamar está distante, está na casa do seu pai, e a Bíblia diz que ela veste as suas vestes de viúva. E aqui é uma coisa interessante para nós entendermos essa história. No Oriente, amados, no Oriente existe vestes para cada pessoa. Existe vestes de solteira, existe vestes de mulher casada, e existe vestes de viúva. Quando você bate o olho em uma mulher, as vestes que ela diz, você já sabe se ela é solteira, se ela é casada ou se ela é viúva. Não há como errar e não há como se enganar. Assim como também sabia-se como era a veste de uma prostituta. A gente não entende mais isso hoje no nosso Brasil, mas tempos atrás a gente sabia muito bem como uma prostituta se vestia. A gente batava o olho é prostituta. Era assim que a gente via. As mulheres que eram prostitutas se vestiam como prostitutas, e todo mundo que olhava para elas já sabia: isso é prostituta. Todavia, nos dias do Brasil também antigo, os crentes também tinham uma ideia de uns vestimentos e umas vestes muito precisas. Tanto é que as pessoas olhavam para essa pessoa: isso é crente, olha como ela veste, olha como ele anda. Porém, nos dias de hoje, irmãos, a gente não sabe se um crente é uma prostituta ou se a prostituta é crente. Porque a inversão é tão forte, que existem meninas andando na igreja como se fossem prostitutas, a forma como ela se veste. E existem prostitutas andando na terra, andando no nosso meio, que a gente diz: não, uma mulher direita, honesta, deve trabalhar, tudo bem. Mas porque anda como se fosse uma mulher crente. No nosso Brasil a gente não consegue perceber mais isso, não tem mais diferença. A gente pode apontar um olho de uma mulher: essa daqui é. Não é. Essa daqui é outra coisa. E como eu estou dizendo isso, é para que a gente entenda que nesse período, e ainda hoje, muitas regiões no nosso Oriente, a gente olha, bate o olho. Se a gente conhece a cultura, a gente sabe exatamente se essa mulher é solteira, ela é casada ou ela é viúva. Tudo por causa da cultura de suas vestes. As vestes dão o cartaz exatamente de quem você é. Pelo menos isso deveria ser. Então Tamar, o que ela faz? Ela era uma mulher casada, agora ela é viúva. Ela troca as suas vestes e coloca vestes de viuvez. Ela passa a habitar na casa do seu pai. E quando ela lá está habitando na casa do seu pai, o tempo vai passando. Ela sabe que agora o seu filho, ou melhor dizendo, o filho de Judá, Selá, já atingiu a maioridade, poderia se casar com ela. Mas o que acontece? Judá está enrolando. Judá não fala nada, Judá não abre a boca, não diz nada. E o que Tamar vai fazer? Vai ficar quieta, ela vai ficando quieta. Acontece que num período de tempo, o que acontece? A mulher de Judá morre. Judá fica triste, passa o tempo do seu luto. E quando passa o tempo do seu luto, novamente ele vai se encontrar com seu sogro, Irã.
e diz: vamos à tosquia, vamos tosquiar nossas ovelhas, porque agora eu estou mais refeito do baque de ter perdido minha esposa, estou mais consolado e posso ir trabalhar contigo e caminhar contigo, será um tempo muito bom. O que acontece? Judá e Irão vai para Tímina. Para o quê? Tímina é o lugar de Filisteu, é onde Sansão casa pela primeira vez com uma mulher lá. E aí, nesse caso, quando Judá e Irão, seu sogro, estão lá tosqueando as ovelhas, a Bíblia diz claramente que chega essa informação de que Judá saiu da sua terra e está tosqueando suas ovelhas em Tímina. Aí começa a história de Tamar. A Bíblia diz que Tamar despe de suas vestes de viuvez. E o que vestes ela vai usar? Ela não é casada, ela é viúva, ela não pode vestir vestes de solteira. O que ela vai fazer? A Bíblia declara que ela se veste como uma prostituta. Vai para junto do caminho onde tinha certeza que Judá iria passar, o seu sogro. Coloca um véu sobre o seu rosto, se coloca na beira do caminho. Judá, depois de ter tosqueado suas ovelhas, ele parte sozinho por esse caminho e encontra Judá na beira do caminho sem ninguém. Judá diz assim mesmo: quero deitar-te contigo. E aí a prostituta Tamar disse: o que tu me darás para coabitar comigo? E ele disse: vou te dar um cabrito. E ela disse: cadê o cabrito? Não, o cabrito não está aqui comigo, mas eu tenho muitos. Ela disse: então tudo bem, me dá penhor, me dá alguma coisa que eu possa segurar na minha mão, que seja valiosa, para que eu espere o cabrito que tu deves de me dar. E então ele disse: o que eu posso te dar como penhor? Então ela diz: me dá o teu selo, o teu bordão e o teu cajado. 3 coisas que identificavam exatamente quem ele era: o selo, o bordão e o cajado. E a Bíblia declara: tudo bem, passou para ela e deitou com ela. A Bíblia diz que quando ele se deitou com ela, ela concebeu, irmãos. Ela engravidou de uma única vez, uma só, e teve filhos gêmeos, Pérez e Zerá. A Bíblia diz claramente que então Judá, depois de ter coabitado com ela, não a reconheceu, porque ela usava um véu, e véu era próprio de prostituta. Só que não pense que era uma prostituta normal, era prostituta cultual. Sabe o que é uma prostituta cultual? São exatamente sacerdotisas que se manifestam para fazer e ter relações sexuais em troca da bênção da divindade pagã. Isso são prostitutas cultuais. Quando Judá ele se apresentou e olhou, ele disse: tá bom. Então ele fez: quero nem saber se ela está adorando outros deuses ou não, só quero ter minha relação. Fim de papo. Judá foi embora. Ele encontrou o seu parceiro e disse assim: agora eu quero que você leve o meu cabrito à mulher que é prostituta cultual, que está na beira do caminho. Não tem ninguém lá, só tem uma mulher. Vai lá que ela está esperando o cabrito dela. Vai lá e leva. A Bíblia declara que Judá mandou o seu servo, e o servo foi até a beira do caminho encontrar a mulher. E o que aconteceu? Tamar não estava mais lá. Ela havia saído de lá, trocou suas vestes de prostituta e vestiu suas vestes novamente de viúva, e ficou sentindo que tinha na casa do seu pai. 3 meses depois disseram: Tamar adulterou. Ela está grávida. Como Tamar adulterou se ela é viúva? Porque ela já estava prometida a quem? Ao filho mais novo, Sela. Era um pacto já de casamento, irmãos. Ela não tinha mais o direito de forma alguma casar com outra pessoa. Se ela casasse ou tivesse relação com qualquer outra pessoa, ela seria colocada em adultério, e a sentença só era uma: a morte. Quando anunciaram para Judá que agora a sua nora Tamar havia se contaminado e adulterado e agora estava grávida, Judá era tudo o que ele queria. Vou poupar meu filho de casamento, vou matar essa mulher e acabou meus problemas. E ele dá uma ordem: traga ela para fora para que nós a queimamos. A Bíblia diz: quando Judá chegou e falou essas palavras, Tamar se levanta, pega o selo, o bordão e o cajado e entrega. Do homem que eu engravidei,
dá para ajudar. Este é o homem. O servo pega, coloca o selo, o bordão e o cajado na frente de Judá e diz: essa mulher disse que do filho que está dentro dela, ela engravidou deste homem que tem esses pertences. A Bíblia diz claramente, Judá diz isso: Tamar, tu és mais justa do que eu, porque eu poderia ter te dado o meu filho e não te dei. A Bíblia diz que Judá e Tamar nunca mais se viram. Ela teve 2 filhos, e um desses filhos é Pérez, que gerou a descendência de Davi. O que a gente quer com essa história? O que Judá, ou melhor dizendo, o que Tamar fez que tornou-se tão relevante? Fome e sede de justiça. Tamar estava condenada a ser exilada. Tamar estava condenada a não ter filhos, a não ter família. Tamar estava condenada por causa da injustiça de um homem, de não querer cumprir a lei que Deus havia determinado. Ela decidiu não aceitar aquilo. A fome e a sede de justiça de Tamar para ter aquilo que era de direito, ela preferiu fazer o que a maioria da raça humana faz: não confiar em Deus. E quando a gente faz isso, é um sinal claro de prostituição. Por isso, nessa noite, eu queria que vocês entendessem a gravidade disso. Quando Tamar faz isso e gera filhos que vão se tornar o descendente de Jesus, que vão entrar na linhagem de Jesus, João está mostrando que nós estamos buscando uma justiça por nossas próprias mãos, que nós não confiamos em Deus, que não precisamos e temos alguma coisa para fazer, que é aí o que aquele ditado popular diz: os fins justificam os meios. Prostituição para adquirir justiça não é justiça. Embora aos olhos do homem, como os olhos de Judá, disse: tu és mais justa do que eu. A gente pode agir dessa forma, irmãos, mas isso não significa dizer que isso é justo diante dos olhos de Deus. Pode ser diante dos olhos do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu patrão, do meu colega de trabalho. Não, tu fizeste mais justo, ele fez uma coisa errada, então você poderia fazer isso mesmo que não tenha sido corretamente, mas no final deu certo. Você tem sua família. Só que Deus está dizendo para nós que esse Messias que vai nascer e que nasceu e que andou nessa terra, ele não teve um sequer dia em que houvesse injustiça em seus lábios, em suas palavras. E aqui é interessante para a gente entender, irmãos, porque essa mesma mulher, Tamar, ela pode ser uma prostituta, ela pode ter o desejo muito claro de ter a justiça na sua vida, mas se toda vez que a gente não confiar em Deus, a gente vai se prostituir com este mundo, irmãos. E quando a gente se prostitui com este mundo, a gente está dizendo que Deus não serve para nós, que Deus nunca fará justiça nas nossas vidas, mesmo sabendo que é direito nosso receber o que o próprio Deus determinou. E então a gente, como diz o ditado, mete os pés pelas mãos para executar a nossa justiça. E quando Deus olha dos altos céus, Ele ainda aceita e concorda com essas coisas? Não, Ele não aceita e não concorda, mas Ele permite para que nós venhamos entender que não é dessa forma que se faz justiça. Por isso, quando a gente olha para Maria, a que foi engravidada pelo Espírito Santo, e ela também está na mesma situação de Tamar, só que não tem um selo, não tem bordão e nem um cajado para dizer: olha, foi deste homem. Não, foi do Espírito Santo que eu engravidei. E o que é que ela vai fazer? Ela vai fugir? Ela vai dizer que isso e aquilo outro? Não, ela fica calada, ela fica e caminha na vontade de Deus, acreditando que Deus, em sua suficiência e provisão, pode trazer a justiça para a sua vida. E é isso que Maria representa para nós. Alguém que confia em Deus no meio das suas impossibilidades. E nessa hora, Deus faz justiça quando Ele mesmo se apresenta a José
e envia um anjo em sonhos para dizer que Maria não está grávida de homem nenhum e nem adulterou. Ela está grávida do Espírito Santo. Eu convido nessa noite a você a inclinar sua cabeça e a entender que, por mais que você esteja sendo julgado, maltratado, injustiçado, e você anseie por justiça, você não pode fazer como Tamar. Você não tem o direito disso. Deus rejeita esse tipo de atitude, de achar que eu posso manipular os meios para adquirir o que eu quero. E é isso que este mundo faz. Quando Cristo nasce nesse mundo, Ele nasce com essa carga, com esse legado, de que meus descendentes, os meus ancestrais, todos tentaram buscar a vontade de Deus, fazendo aquilo que é errado. Jacó buscou a bênção de Abraão, enganando seu pai. Sua mãe, Raquel, olha para ele e diz assim mesmo: olha, não é assim não. Deus falou para mim que é o primogênito. Sim, não. O segundo filho, Jacó, é que vai ser maior que o meu primeiro filho, que foi Esaú. Jacó, presta atenção. Ou melhor dizendo, Isaac, presta atenção, não é desse jeito. Não é porque tu prefere Esaú do que Jacó que ele vai ter a bênção. Não, é Jacó, Deus falou para mim. Isaac não aceita. Isaac não concorda. E o que é que Rebeca vai fazer? Caia sobre mim a maldição que haveria de cair em ti, se teu pai Isaac te reconhecer não sendo Jacó, não sendo Esaú, mas Jacó. Caia sobre mim essa maldição. Então, pela injustiça dela, pelo engano dela, pela trapaça dela, Jacó recebe a bênção. E sabe qual foi a bênção dela? Nunca mais viu seu filho. Nunca mais viu seu filho Jacó. Vale a pena o custo pelo qual nós caminhamos? Vale a pena agir de maneira desonesta, embora muito justa aos olhos de muitos homens? Deus está dizendo: não vale a pena. Não vale a pena você perder sua integridade só para alcançar o seu fim. Porque todo aquele que perdeu sua integridade, perdeu, irmãos. Não volta mais. Não volta mais. O que Deus está dizendo para nós: sejamos íntegros diante dEle. Confiemos no Senhor e não nos prostituemos para conseguir aquilo que Deus está nos dando. E ainda que Ele demore, Ele nos dará. Porque se existe um Deus que é justo, esse Deus é o Criador dos céus e da terra. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos nessa noite. Essa Tamar,